Olá, muito boa tarde. Estamos aqui para mais um podcast Vida de Advogado e hoje nós temos a honra de receber aqui a doutora Carla Andrade. Doutora Carla, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Doutora Carla tava mais animada aqui nos bastidores, né, doutora Alan? Que mudou, certo? Tava mais Faz animada. de conta que não começou. Eu vou começar de novo, Vou começar de novo. Vou um pouco nervosa. Vou começar de novo, vamos quebrar o gelo. Muito boa tarde pra você que está aqui, ó, no Facebook, e você que está ali, Carla, no Instagram. Obrigado pela presença, obrigado pela audiência, e eu tenho a grande honra de receber no podcast Vida de Advogado, nessa tarde, doutora Carla Andrade. Muito obrigada, doutora Abner e doutora Alan. Uma honra estar aqui com os gigantes de Guarulhos. Melhorou. Nós que agradecemos agora sim, Ah, tá bacana. Agora iniciou, agora é o pé direito. E antes aqui de cumprimentar o Dr. Alan, já agradecê-lo por estar aqui novamente, eu quero justificar a ausência do Dr. Vinícius. Ele teve um problema de ordem pessoal hoje, infelizmente não pôde comparecer. Dr. Vinícius, fica aqui os nossos cumprimentos, nossos abraços, e não faltarão oportunidade do senhor estar aqui. O senhor será uma grande honra tê-lo aqui. Mas, para substituir o Dr. Vinícius, então, é uma honra tão grande, igual o Dr. Alan, que esteve aqui a semana passada e aceitou gentilmente participar hoje novamente. Dr. Alan Mesquito, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, doutor Abner. Doutora Carla também. Hoje numa versão diferente, né, gente? Hoje versão temática de festa junina. Olha lá, Olha, ó. Tá aqui, ó. Festa junina aqui, ó. É isso. Tava de chapéu e tudo, até agora há pouco, os adesivinhos de remendo. Aí vamos pro podcast? Vamos pro podcast. Aqui não tem problema. A gente vai pro podcast. Mas muito obrigado aí. É uma honra estar aqui novamente. Me diverti muito na semana passada e conhecendo aqui a doutora Carla, acho que a gente vai contar várias histórias aqui bem bacanas. Bacana. Doutor Alan, entra mais um pouquinho aqui pra mesa. Quase. Vamos ver o enquadramento aqui perfeito. Isso, agora vai ficar melhor. Lembrando que aqui nós temos um pouquinho de atraso. Gente, mas o nosso objetivo é fazer um podcast bem à vontade, bem informal. Hoje nós estamos aqui sem gravata, porque hoje, doutora Carla, nós tivemos... a doutora Carla falou também sem gravata, né, doutora Carla? Nós tivemos lá no escritório o nosso arraial jurídico. Foi engraçado. Foi engraçado, foi muito engraçado mesmo. Mas o objetivo é justamente isso, nós falarmos aqui de uma forma descontraída, de uma forma mais acessível, mas nós vamos falar sobre a advocacia, vamos falar sobre empreendedorismo na advocacia. E eu vou iniciar com essa jovem advogada, e aí ela vai falar pra gente a idade dela, vai falar com quantos anos ela se formou. Doutora Carla, fala um pouquinho sobre você, com quantos anos você se formou, da onde que você é? Fala um pouquinho sobre você, doutora Carla. Bom, gente, boa tarde novamente. Me formei com 23 aninhos, apenas 23 aninhos, e eu iniciei na carreira de advogada aos 23 anos e 7 meses, mais ou menos, porque eu terminei a universidade em 2017 e eu sou uma pessoa muito instável, assim, não é instável, é aquela pessoa que não consegue ficar parada por muito tempo. Então, eu tive alguns estágios, eu sempre estagiei desde o início. E no meu último estágio, em 2017, chegando assim, no meio do estágio, já estava 1 ano e meio nesse escritório, um escritório de pequeno porte trabalhista bancário. E eu tive a brilhante ideia de fazer um intercâmbio. Nesse intercâmbio, que eu iria em dezembro e voltar em fevereiro, Pra onde? Pro Egito. Que legal, um intercâmbio pro Egito. Exatamente. Então, assim, estudei 5 anos de direito, fiz 5 anos de estágio e chegou em dezembro, já tinha conversado com a minha chefe tudo, falei, olha, estou indo para o Egito, estou indo para um intercâmbio e larguei tudo e fui. Fui para o Egito, o que eu iria fazer lá era um projeto voluntário, eu iria ficar por 2 meses, acabei ficando 7 meses no Egito. Morei por 7 meses lá. E perfeito, já tinha passado no OAB, já tinha feito bastante estágio, então estava tudo ok, tinha passado na universidade, tanto que minha última prova da universidade foi numa sexta. No domingo eu já estava viajando para o Egito, não sabia nem se eu tinha passado, mas depois lá eu descobri que eu passei. Finalizei tudo, fui para o Egito. Fiquei lá por 7 meses, morei, trabalhei por 5 meses, dei aula lá e voltei para o Brasil.
E aí você volta e pensa, que legal, e agora? O que eu faço da minha vida, né? Porque eu voltei, eu tinha largado o estágio, eu lembro que a minha chefe, ela tinha a intenção de me contratar, só que eu larguei tudo e fui viver essa loucura. Perfeito. Voltei para o Brasil sem dinheiro, né? Como todo mundo que vai pra fora, volta a maioria, né? Na verdade, sem dinheiro. E pensei, perfeito, vou dar entrada na minha OAB, porque graças a Deus eu já tinha passado. Dei entrada na minha OAB e fiquei lá, né? Naquele um mês aguardando sair o número, tentando, mandando currículo. E foi aí que eu iniciei a minha carreira da advocacia. Assim que saiu o número da minha OAB, eles começaram a me ligar por conta de eu ter já tido estágio, já ter feito muitos estágios. E eu lembro que eu comecei aquele pior, eu falo que é o pior momento da vida de qualquer pessoa, que são as entrevistas. Gente do céu. Fiz diversas... Quantos anos você tinha? 23. Uau, 23 anos. 23 anos. Então, foi assim, um mês de entrevista, né? E eu estava começando já a ficar muito agoniada, porque realmente os escritórios, principalmente escritórios grandes, eu vejo que eles não respeitavam o nosso tempo. Então, eu lembro que eu fui em uma entrevista uma vez, que eu fiquei 2 horas para ser entrevistada. E ali eu consegui ter muitas reflexões do que eu queria fazer da minha vida. Nossa, e agora? O que eu faço? Porque eu não estava me sentindo valorizada nas entrevistas. Porque você fica 2 horas para ser entrevistado e, de repente, vem a pessoa correndo, porque realmente a nossa vida é uma correria. E eu lembro que eu fui entrevistada assim em 10 minutos. Em 10 minutos acabou a entrevista e fui embora. E eu fui embora refletindo, porque era muito longe. Eu sou daqui de Guarulhos, sou do Pimentas. Era lá no Pacaembu. Nossa. Então, foi um longo caminho de reflexão, né? E eu pensei, não, eu não quero isso pra mim. Eu nunca tinha imaginado entrar na advocacia autônoma. Nunca, nunca, nunca. Só que isso por conta disso vieram diversas reflexões. Eu lembro que mandei mensagem para alguns colegas que já eram autônomos, né? Que também estavam na lida. Na verdade, eu mandei para 2. Eu mandei para o Dr. Jefferson, que é um colega do peito, lá que também é do Pimentas. E ele falou pra mim, nossa, perfeito, vem ser autônoma, que ele, desde o começo do ano de 2017, ele estava autônomo, enquanto eu estava fora, ele estava como autônomo. E eu mandei para uma outra amiga, que desde o começo do ano também já era advogada, e ela falou, péssimo, não consegui um cliente até hoje. Aí eu pensei, que legal! Que bacana, Nossa. que incentivo. Segura essa história aí, que é muito bacana, a gente vai continuar daqui a pouco. Eu queria agora, aqui dividir um pouquinho aqui com o Alan. Alan, você falou muito do seu início da carreira a semana passada. Conta um pouquinho pra gente como era o seu primeiro escritório. Você falou lá, pra quem assistiu a semana passada tal, que o Alan trabalhou numa grande empresa, numa grande multinacional. E depois de 2 anos trabalhando na multinacional, não teve a oportunidade de ingressar no jurídico da multinacional, você abriu o seu escritório. Seu escritório era um escritório bacana, com uma sala de reunião top, show de bola, num local bem localizado, já era um grande escritório? Como é que era o seu primeiro escritório? Ai, vamos lá. É isso aí, gente. E somos nós e não as nossas histórias, né? Mas assim, na semana passada eu tive a oportunidade de falar para vocês, falei com o Dr. Abner, falei aqui, inclusive com a doutora Patrícia, que estava aqui. No começo, queria muito advogar, sonhava, as pessoas falavam, olha, tive uma audiência, aquilo me enchia de felicidade. O que é audiência? Como que é? Você viu o juiz? Você viu o processo? Como que tá no fórum? Não sabia nada, né? Aí beleza, só que eu nunca tinha me visto atuando de maneira autônoma, porque eu sempre trabalhei empregado, sou da área trabalhista, tá, gente? Então, com registro, né? Era o famoso trabalhístico ali, né? Tinha um registro em carteira, tudo. Aí surgiu a oportunidade com mais 2 amigos, o Dr. Youssef e o Dr. Luiz, um grande abraço pra vocês aí. Eles que enxergaram, estão pensando em abrir o escritório. Beleza. Nesse momento eu tinha saído da empresa pra tentar mandar currículo pra tudo canto e a gente começou. Onde que nós começamos? O Dr. Youssef, a família dele, tem loja de móveis aqui em Guarulhos e tinha um galpão, de verdade, galpão de móveis. Assim, tinha poltronas, tinha camas, negócio. E dentro desse galpão tinha algumas salinhas. Salinhas, tipo sala. E fizemos o primeiro escritório dentro dessa sala. Eu lembro muito bem que, assim, a gente, tipo, ia até o cliente. Tipo, o cliente já precisava de um advogado. Vou até você. Tipo, o cliente falava, nossa, o advogado veio até mim.
que chique. Não, na verdade é porque não dava pra ele ir lá. Não tinha como ele ir lá. Começou desse jeito. Gente, era um galpão, era assim, era um papelão, tudo. Mas dentro da salinha tranquila, salinha aí, cada um levava o seu computador. Nem tinha computador, tive que comprar um notebook, já fiz dívida pra começar. Mas era isso, muito modesto, assim. Comecinho, devagar mesmo. Mas era a oportunidade que nós tínhamos, porque, olha, vai ter que alugar um lugar. Vai alugar, mas a gente já não tem dinheiro, não tem cliente, vai começar com gasto. Ah, não, ó, dá pra gente ficar aqui um tempo. E beleza. E começou esse tempo nesse local, né? Até o doutorado acho que chegou a Eu conhecer. sou testemunha, eu fui nesse escritório. Quando eu tava indo pra até a sala deles, caiu um colchão em cima de mim, então eu tive que me desviar do colchão. Então foi bem bacana. Doutor Alan, estão falando pra você levantar um pouquinho o seu microfone. Ah, tá baixo. Isso, tá Calma. baixo. Ixi, eu falando Isso. baixo? Não sou eu, hein? Agora Eu ficou falo legal. alto, hein? Porque vocês não Bacana, estão aqui. muito bacana. É importante nós termos essa... Eu quero continuar com a doutora Carla, são histórias bacanas. E aqui, se vocês perceberam, a gente vai traçar um paralelo do perfil, do início da profissão dos dois. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre empreendedorismo. Aliás, já estamos falando sobre empreendedorismo. Sim. A doutora Carla disse aqui pra gente que ela, depois de 2 horas na sala de espera de um escritório de advocacia, refletiu, ligou para mandou mensagem para 2 colegas. Um falou, vem pra cá, vamos começar junto, tá legal, tá bacana. A outra falou, não faz isso que eu não consegui nenhum cliente. E aí, como é que foi, Carla? Então, aí eu fiquei nesse impasse, né? O que eu fiz? Continuei procurando emprego, claro. Até porque, como eu estagiei em escritórios grandes, essa também era a única vivência que eu tinha. Então, eu acreditei que eu seria o quê? Mais uma advogada que trabalharia para um escritório como associada. Ali, talvez, se eu ganhasse na vida como CLT. E vida que seguia, né? Mas, não foi assim. Eu lembro que, depois de muito tentar nesse 1 mês, eu consegui um emprego como advogada. Aê, consegui como associada. Para trabalhar nas condições de associada, né? E eu trabalhei por 3 dias e falei, não é pra mim. Ali eu tive a certeza, eu falei, não é pra mim. Era bem longe de Guarulhos, era no Itaim Bibi. Então, era muito cansativo, muito cansativo. Foram 3 dias, assim, que eu fiquei muito, muito, muito cansada. E não era algo que eu queria, porque eu sou uma pessoa inquieta. Então, eu precisava ter dinâmica, eu não conseguiria ficar fazendo sempre uma coisa só. E foi aí que, com 3 dias naquele escritório, eu cheguei no meu chefe e falei que eu não ia conseguir mais continuar lá, porque eu morava muito longe. E aí eu lembro que ele olhou pra mim e falou, que legal, agora eu vou fazer as entrevistas com o Google Maps aberto por sua culpa. Ele falou, você não sabia que você não morava longe? E foi aquela coisa toda. Enfim, aí ele pediu pra eu ficar mais 2 dias. Fiquei mais 2 dias pra treinar alguém, porque em 3 dias eu já tinha pegado o serviço, passei pra outra pessoa. E saí. E mais uma vez falei, e agora, o que eu faço? E foi quando a minha mãe falou pra mim, olha, a vizinha, né, porque quando a gente se forma, e aí eu era advogada da rua, porque meus vizinhos têm aquela... Você é do Pimentas, nessa época você morava nos Pimentas. Sim, sempre e morei. E mora até hoje? Sempre morei nos Pimentas. E meus vizinhos viam, né, eu lembro que eu tenho uma vizinha da frente, a dona Valquíria, uma querida. Como eu chegava tarde, ela muitas vezes ficava na sacada, me esperando, sabe? Assim, uma comunidade mesmo. Bacana. E a filha dela veio me procurar, porque sabia que eu tinha voltado, que eu estava lá, que eu era advogada. E ela falou assim, olha, eu tenho um caso aqui. É um caso previdenciário, na verdade ela não sabia o que era. Ela falou, olha, esse caso aqui de auxílio reclusão. Aí eu peguei, né, falei, mãe, tá bom, vou pegar. E foi aí que eu tive meu primeiro caso previdenciário. Que eu peguei o caso previdenciário isso em 2018. A gente tá falando em 2018, porque em 2017 eu terminei, fiquei 6 meses em dezembro, 6 meses fora em 2018. Voltei para o Brasil. Depois de 1 mês e meio aí nessa lida tentando conseguir emprego, fiquei 5 dias, peguei esse primeiro caso. Foi aí que eu lembro que eu olhei, liguei para alguns colegas, ninguém sabia direito previdenciário. E eu fiquei, meu Deus, e agora o que eu faço, né? Falei, não, mas é meu primeiro caso. Eu preciso tentar, ao menos, saber aqui o que é. E eu dei uma lida sobre o que era auxílio reclusão. Eu tinha tido na faculdade, mas direito previdenciário a gente não tem, né? Não aprendi tanto assim na faculdade. E eu tive a ideia de fazer o quê? Ir até o INSS perguntar. Eu tinha lido algumas coisas, vi que tinha, né, relação ali com o INSS. E fui até o INSS perguntar. Nessa minha ida no INSS,
Porque na INSS tinha, né, antigamente os guichês de advogado. Aí tinha um guichê que ficava ali e os advogados ficavam aguardando para serem atendidos ali. E eu, né, fui lá com a cara e com a coragem para perguntar sobre um caso para o pessoal. Falei, quem melhor do que os servidores do INSS para me dizer sobre esse caso? E foi lá que eu conheci um advogado, que ele me chamou, assim, conversando, e eu comecei a contar da minha vida. Eu falei, nossa, quero iniciar, eu quero trabalhar, eu só queria trabalhar. A única coisa que eu queria era me sentir útil. Eu sempre falo, eu nunca pedi dinheiro, eu nunca pedi nada, eu só queria trabalhar e queria aprender. Era a única coisa que eu queria, era a única coisa que eu buscava. E ele falou assim, olha, eu tenho um escritório aqui em tal lugar, saindo daqui, terminando o seu caso, vai lá no meu escritório pra gente conversar. Aí eu falei, perfeito. E terminei lá, tirei minhas dúvidas junto com o pessoal do INSS, e é o que eu sempre digo também, que existem muitas pessoas abertas para ajudar, sabe? A gente tem que sempre agradecer por essas pessoas que aparecem no nosso caminho. Saindo do INSS já, falei, vou lá, né, vamos ver o que esse advogado vai falar pra mim. Aí ele falou, olha, eu vi aí que você tá gostando de direito previdenciário, até então o que eu fiz? Comprei um curso de direito previdenciário, porque eu queria pegar aquele caso, e eu tinha recebido o dinheirinho lá dos 5 dias trabalhados, e eu comprei esse curso. E eu falei, olha, eu tô fazendo um curso, ele falou, olha, eu tenho alguns casos aqui de direito previdenciário, mas eu não sei fazer muito, assim, não gosto muito, né? Falei, bacana, o que você quer? Ele falou, vem fazer parceria aqui comigo, vem aqui pro escritório. Falei, perfeito. Perfeito. Era próximo da minha casa, era no Pimentas, e foi aí que eu iniciei na advocacia autônoma. Então, eu comecei a ler como era, né, ser uma advogada autônoma, porque por mais que ele estivesse me dando a oportunidade, ele também era um advogado autônomo. Então, eu tinha essa de levar clientes para ele. Eu precisava, né, contribuir, porque ele estava contribuindo comigo, né, me ajudando, abrindo esse espaço, e eu queria levar clientes. Então, eu estudei muito, eu vi muitos perfis de advogados, isso em 2018. Então, eu abri meu Instagram como advogada e me mostrei presente como advogada. Então, eu fiz tudo o que podia. Eu fiz meus cartões, coloquei placa na frente da minha casa, por mais que eu estivesse advogando lá, coloquei placa na frente da minha casa, e sempre disponível. Sempre disponível. Eu lembro que eu saía com os meus amigos sempre com cartão, olha, me chama lá no Zap, sabe? Isso é empreender também. Exatamente. Foi ali que eu comecei a empreender. Então, fazendo postagens, fazendo stories, mostrando que eu estava, né, iniciando, que eu estava estudando, que muitas pessoas têm medo de contratar o jovem advogado. Mas, eu sempre falo, todos os casos que eu peguei, lá ainda em 2018, eu estudei tanto, sabe? Eu tive tanto cuidado para poder fazer, então eu acredito que esse mito eu quebrei de muitas pessoas, né, que me contrataram e falavam, nossa, mas será que ela vai dar conta? E eu ia lá, estudava e procurava e buscava e ligava para colegas e, enfim, fui fazendo ali aquela caminhada, iniciando na advocacia. Bacana, Carla. Você tocou num ponto que eu sempre falo e é muito caro. O jovem advogado, ele tem todo o tempo do mundo para estudar o caso do seu cliente. É claro que quando você se forma, você abre vários caminhos. Você tem a possibilidade de ser um advogado associado, que é bom. Você pode seguir uma carreira num grande escritório de advocacia, pode ascender, pode virar até sócio de um grande escritório. Você pode trabalhar como CLT e você pode empreender na advocacia. E o empreendedorismo na advocacia requer muita coragem. Mas o advogado, ele vai vender absolutamente a sua imagem. Quando eu comecei, Carla, não tinha rede social. Eu comecei em 2009. Então eu não tinha rede social, não tinha Instagram. Você já tinha essa possibilidade de se mostrar para o mundo. Mas você sabe que para mim foi muito importante fazer isso. Então os poucos casos que eu tinha, eu me dedicava muito. Eu fazia uma pesquisa vasta sobre aquele assunto. Então, o cliente sentia essa atenção que eu estava dando para o processo dele. E esse cliente, sentindo essa atenção, ele falava para outro, e falava para outro. E ali você vai iniciando, você vai começando, né? Eu antes de abrir o meu escritório, como você, eu também trabalhei
num outro escritório de advocacia. Aliás, eu já trabalhava na época da faculdade no escritório do Dr. Rubens. Aliás, um abraço, Rubens, meu padrinho de casamento, Rubens, me deu também uma oportunidade. Um escritório bem pequeno na Rua Cachoeira, aqui em Guarulhos. E então eu trabalhei ali por um ano e meio, e depois abri o meu escritório. Quando eu abri o meu escritório, Carlos, primeiro que eu investi nos estudos, então em curso de extensão. Então eu me propus a ir para a advocacia trabalhista. Eu fazia muitos cursos de extensão, fazia curso de processo do trabalho, porque eu não tinha ainda condição de entrar numa especialização. Eu vi que você entrou agora na especialização da PUC, eu também sou filho da PUC. Fiz a minha especialização lá, depois de 4 anos que eu me formei, eu entrei na especialização da PUC. E agora, o ano passado, eu iniciei o mestrado também na PUC. Mas antes, no início da advocacia, eu não tinha recursos financeiros para fazer uma especialização numa grande universidade, que é o caso da PUC. Então, eu investia muito em cursos de extensão. Isso me ajudou muito. Então, investir em saber. E todo o dinheiro, quando o escritório começou a girar um pouco mais e que começou a entrar alguns valores, eu sempre, no primeiro momento, optei em reinvestir esse dinheiro no escritório. Então, por exemplo, eu tinha a opção de comprar um carro melhor ou investir, por exemplo, no escritório, melhorar uma sala, melhorar a recepção, melhorar a sala de reunião, colocar uma TV na sala de reunião. Eu sempre optei por investir no meu escritório. Então, para mim, isso fez muita diferença. Investimento. Então, o empreendedorismo aliado ao investimento na sua carreira. E aí, aproveitando esse gancho que a Carla me deu aqui para eu poder falar, Alan, como é que foi? Você começou o escritório lá. Como é que foi os primeiros anos da sua advocacia? Como é que se desenvolveu? Para daí, então, você falar, poxa, tô vivendo só da advocacia. Porque no começo, a gente só investe, né? Mas tem um momento que a gente começa a ter outras visões. Enfim, como é que foi para você essa fase? Primeiro, né, esse começo foi com 2 amigos que estudaram comigo. E a gente começou numa salinha. Ninguém tinha cliente, não tinha nada. Eu não tinha sequer experiência na área jurídica. Não sabia fazer absolutamente nada. Não sabia fazer guia de custas, não sabia nada. Não sabia nada disso. O Dr. Luiz tinha um pouquinho mais de vivência, o Dr. Youssef também, mas assim, ninguém também tinha muita vivência. Meio que todo mundo foi começando ali juntos. Tinha a vontade de aprender, a vontade de fazer. No início da profissão, ali no início do escritório, tudo muito difícil. Então, tipo, olha, tem um conhecido meu que está precisando de um caso aqui, e eu, naquele momento, gente, quem que eu conheço que queira, às vezes, do advogado? Por quê? Tinha um problema, até puxando um gancho do que você falou. No início, as pessoas... Eu era advogado, eu tinha me formado, já tinha carteira da OAB já há 2 anos, desde 2009 até 2011. Só que as pessoas não me viam como advogado. Ele trabalha lá na empresa, né, na Vivo, lá, trabalha na Vivo. Ninguém me via como advogado. Sabia que mais próximo sabiam que era advogado, mas pensava o quê? Não é ser advogado, né? Porque ele não atuava como advogado. E foi a partir desse momento que eu falei assim, não, sou advogado. Terno todo dia, usava terno, né? Ia lá, tinha um cartão, e foi indo. E eu lembro que nesse começo, era mais ou menos assim, olha, o vizinho de não sei quem tá precisando, tá com problema com o imóvel. Né? Nesse caso, você aprendia tudo, né? O que é do imóvel? Sim, né? Vinha com o tal do uso campeão, claro, tem uns, né? Né? Fazia e tal, uso campeão e tal. Você vai aprendendo. Tudo é mais ou menos assim. Cada caso que chegava, naquele momento, não, vou me especializar nisso. Então, era no início da profissão, fiz área previdenciária, fiz área trabalhista. Trabalhei também um pouquinho depois até. Mas fiz área criminal, né? Chegava na empresa, a empresa tem o quê? Cobrar cheque, tem cheque aí do cliente. Não, a gente tinha interpretação de execução para cobrar o cheque. Não sabia depois que ia dar as custas, não sabia nada. Foi indo. E tentando sempre trazer para o cliente, tipo, olha, fazendo essa dedicação. Quando eu tinha o quê nessa época? Eu tinha 24 anos. Né? Então, embora pareça um pouquinho mais judiado aqui, naquela época, talvez sem barba, eu tinha uma cara um pouquinho mais novinho e tal. Então, acho que o pessoal... O tempo passou também. Passou bastante, né? Eu sei. Né? A doutora Carla já bem mencionou. Mas, assim... Mas naquela época tinha muita vontade. Então, assim, tinha poucos clientes. Então, tinha tempo para pensar ali nas teses e tudo mais. E eu lembro, até puxando o gancho da estrutura do escritório, até então não tínhamos gastos.
Eis que essa salinha que nós estávamos, eles iam entregar esse galpão. Foi agora. Nossa, vai ter que pagar. E já não tinha ingresso de dinheiro. O que vai fazer? E eu lembro que, muito interessante isso, que até acho que puxa um gancho essa questão de empreender. Surgiu uma cliente, é uma pessoa que eu tenho muita admiração, infelizmente aí nos deixou. Né? O nosso chat está aqui, ó, acompanhando. Eu acho que... perfeito. O som, o que foi? Acabou a bateria. Acabou a bateria? Tá certo. Caiu. Faz Caiu. parte Tá aí, ó. certo. Pra você que Seu estava... celular? É o meu celular. Pra você que estava em algum lugar vendo e não tá vendo mais, vai vendo outro. Pois é, não deu nem pra avisar. O pessoal perdeu a história do meio, o pessoal que tava no Poxa vida. Facebook. Hein? Só estamos no Instagram. Aqui, ó. Estamos no Instagram? Estamos no Instagram. Estamos. Instagram, tá bem. Não, o Instagram é o oficial. O Instagram é o... Mas assim, puxando um gancho dessa questão do empreendedorismo, surgiu uma cliente, Dona Ivone, que infelizmente faleceu até ano passado mesmo. Ela chegou com um mega de um problema. Não, porque eu tenho um caso assim, e não sei o que, e não sei o que lá, e não sei o que lá. E nós descobrimos nessa conversa que ela tinha alguns imóveis, inclusive um imóvel comercial lá na Vila Galvão. Você tem um imóvel lá e tal, mas a gente está precisando ver um lugar. E o que a gente fez? A gente foi contratado por ela para ingressar com essa ação e contratamos a locação do imóvel. O que a gente fez naquele momento? Olha, então os valores de honorários que você nos pagaria, a gente se compensa com o valor do aluguel que a gente pagaria para a senhora. E fomos para lá. Isso foi em janeiro de 2012. E foi assim. Eu lembro que no começo, e eu tive a oportunidade de falar isso na semana passada, que às vezes a gente ficava muito assim. Eu lembro que no começo, não, a gente tem que pensar em clientes, empresa, quem tem empresa que às vezes está precisando de uma assessoria. E não sabia também muito, estava começando a advogar. E eu falei na semana passada e torno a falar aqui para quem está nos assistindo. Olha ao seu redor. A gente às vezes fica olhando muito para longe, eu tenho que advogar naquele segmento que eu não faço ideia como chega. E do seu lado, às vezes você tem um nicho para poder atuar. Eu trabalhei muitos anos nessa empresa. Muitos anos nessa empresa. E o que aconteceu? Meus colegas, quando começaram a sair da empresa, você atua na área trabalhista? Atuo também. E comecei na área trabalhista, comecei a ingressar com ações na área trabalhista, e foi um 2012 muito bom. Foi aquele momento, que eu posso falar para vocês assim, acho que de maio até dezembro de 2011, foi meio que os recursos próprios ali. Acho que o que recebia ajudava a pagar as contas ainda. Dificilmente eu falava assim, não creio. Um pouquinho, surgiram alguns processos, mas em 2012 que começou a rodar. 2012 que vieram esses processos trabalhistas, aí começou a vir outras coisas. Então acho que foi esse timing, de estar na condição de advogado. Estou advogando. E um ano depois que você abriu o escritório é que as coisas começaram a rodar e que você começou a viver da advocacia. Isso, porque no primeiro ano eu tinha lá, saí da empresa, fui mandado embora, peguei todos os meus direitos, meu foguete, meu aviso breve, meu seguro-desespero, e peguei esse dinheiro e fui segurando, e fui vivendo. Não tinha mais a faculdade para pagar naquele período, então que era a minha despesa maior, fui vivendo com esses recursos e com os que ingressavam para custear as coisas do escritório. Quando veio a necessidade, não dá mais para ficar nessa sala que você não pagava aluguel, veio a cliente que a gente conseguiu fazer essa virada. E foi. Então, assim, para você aí que está nos assistindo e fica nessa, não sei como começar, começa. Só começa. Tem que começar. Porque, assim, quando você começa, parece que o universo conspira, parece que tudo flui. Óbvio que tem uma parte nossa, você tem que se dedicar, você tem que querer. Não adianta falar assim, sou advogado, mas também, não quero falar com o cliente. Não, tem que ser no meu horário. Não, gente, você está começando. Então, você tem que pensar você tem que estar disponível. Tem que estar disponível. A Carla usou isso de forma muito bem colocada. Ela estava disponível como advogada. Ela se mostrou para a sociedade como advogada e estava disponível como advogada. Exato. Então, assim, às vezes a gente fica naquela... Não, eu quero... O Haber fala bem isso daí, não, que eu sou um jovem advogado, mas eu sou tributarista. Calma, querido, eu não sei, a menos que você já tenha, assim, pensando onde atuar, calma, porque eu acho que tem muito ainda divórcio, ação trabalhista e outras coisas para você começar a falar que vai fazer essa questão do tributário ali, propriamente. Eu falo isso, Carla, porque assim, e não é por mal, porque o jovem advogado ele pode pensar na carreira dele segmentada, isso é bom. Mas quando você começa a empreender, eu estou imaginando que o colega está empreendendo, ele tem aluguel para pagar.
Ele tem água, luz, IPTU, telefone, internet. Ele tem pacote de dados do celular dele, que é muito importante, ele precisa pagar. Aliás, para ele se mostrar, ele precisa Exatamente. estar aqui na internet. Aliás, ontem, quinta-feira, o Conselho Federal aprovou o impulsionamento na rede social, muito bacana. Se você não viu, veja lá. Em breve nós vamos publicar um artigo a respeito. Então, você precisa custear as suas despesas, né? Claro, se você tiver um patrocínio, se você tiver já um cliente que lhe dê tranquilidade para você se dedicar a uma área específica, muito bom. Mas não é a realidade da advocacia. Então, por isso que você precisa... Cai muito bem no que ela falou. Você precisa estar disponível. E, meu amigo, entrou o processo no seu escritório, se você não tem nada, você tem 8 horas, 9 horas no dia. Se você não tem nada, pesquise, faz. Daqui a pouco você vai começar a escolher a sua área de especialidade. Carla, mas me conta. Como é que você chegou até aqui? Como é que foi estruturar o seu escritório? Porque a gente já está chegando em meia hora. E eu queria aqui a gente falar nós falamos aqui de forma inicial como foi a trajetória de vocês, mas eu queria avançar. Eu queria falar mais sobre empreendedorismo, a visão de vocês com relação ao empreendedorismo. Mas conta, como é que foi chegar até aqui? Bom, foi muito tempo assim, que nem o Alan, não? Você tem muito tempo de advocacia? Que Não, eu tenho... Isso é bullying, hein, gente? Eu tenho 3 anos de advocacia. E assim que eu iniciei naquele escritório, sabe o que eu fiz muito? Eu tinha comprado esse curso, comi aquele curso, eu lembro que comi ali uma semana. E maratonou, né? Eu maratonei, assim, de verdade. Netflix, né? É o curso, né, meu? É verdade, eu queria iniciar. E foi como eu falei, eu comecei a me mostrar disponível. E eu me apaixonei por direito previdenciário, entretanto, o que vinha a gente pegava, né? Jogou na rede, a gente já fisgava. E eu lembro que eu peguei de tudo, só não peguei criminal porque era uma área que eu nunca gostei. Mas eu peguei de tudo, eu peguei divórcio. E eu lembro divórcio, trabalhista, previdenciário, tudo, civil. Tudo. E era bom porque eu tinha esse advogado que ele me auxiliava. E eu pensei ainda, falei, nossa, eu quero iniciar numa área que é do direito digital. Coloquei isso na cabeça, quero direito digital. O que eu fiz? Fui em uma palestra, percebi que não era pra mim. E aí foi quando eu percebi que a OAB dava palestras. Falei, gente, aqui a OAB dá diversas... E eu não tinha mais dinheiro, né? Porque eu estava iniciando, estava desempregada, eu não tinha nada. Eu lembro que eu fiz cartões, meu cunhado que me deu um milheiro de cartão. E eu comecei a ver os cursos que a OAB estava lá disponibilizando. E eu comecei a fazer o quê? Ir lá nos cursos que a OAB disponibilizava, nas palestras que a OAB disponibilizava gratuitamente para nós. Foi aí que eu comecei a conhecer muitos advogados. Foi quando eu iniciei na OAB Vai à Escola, aqui em Guarulhos, né, na seccional aqui de Guarulhos. E foi aí que eu conheci os parceiros, que eu chamo de parceiros de vida. Eu lembro que na minha primeira palestra, porque até então, o que aconteceu? Por eu morar numa periferia, eu tinha isso comigo. Eu falava, gente, eu quero ajudar aqui o meu local, né? O meu lugar, que é onde eu cresci. E eu sempre tive essa vontade de levar um serviço de qualidade. Por isso que até hoje eu me especializei, estou me especializando e gosto de advogar onde eu estou. E eu pensei, falei, nossa, a OAB Vai à Escola seria uma boa, né? Para poder eu iniciar, para poder eu conhecer pessoas e para poder levar conhecimento também pro pessoal, porque eu sou de escola pública. E poder levar um pouquinho de conhecimento para a sociedade, porque a partir do momento que você sai de uma periferia, você consegue ingressar num curso superior, você consegue ter contato com pessoas e com, com ensinamentos, conhecimento, e muitas pessoas do seu lugar não tiveram essa oportunidade. Eu acredito que o mínimo que a gente tem que fazer é voltar para o nosso lugar e compartilhar esse conhecimento. Então foi aí que eu ingressei também na OAB Vai à Escola. Fiz muitas palestras, lembro que a minha primeira palestra pela OAB foi na escola que eu fiz meu prezinho, lá no bairro. Nossa, que legal. E foi quando eu conheci o André e virou um parceiro. E eu acredito que o networking também foi vindo, e você vai aprendendo, você vai conhecendo e vai indo em escritório de algum colega e você vai pegando. Aí chegou no momento que eu estava nesse escritório e eu falei, olha, pra mim já não dá mais aqui, né? Porque você vai crescendo,
quando você começa a se expandir, tem lugares que não te cabe mais. Eu falei, olha, eu preciso expandir. E foi quando eu saí de lá e procurei um lugar pra mim. Falei, eu preciso ter o meu lugar pra trabalhar do meu jeito. Porque agora vai ter que ser do meu jeito. E foi há 2 anos atrás quando eu aluguei meu escritório. Aí eu já tinha conseguido um pouquinho de cliente, já tinha o dinheiro rodando, mas até então, do zero. Eu comecei do zero sem nenhum cliente. Em 1 ano eu consegui, não tinha tanto assim, mas já tinha um dinheirinho rodando. Então, pra quem começou do zero, já estava até que bem. E foi quando eu iniciei no meu escritório. Meu escritório era um lugar que não era o lugar mais lindo do mundo. Lembro que eu que pintei as paredes junto com a minha mãe e meu irmão. Quando você fala você mesmo. Eu mesma. Não é que você contratou alguém. Tá. Eu pintei as paredes, meu irmão arrumou a fiação porque meu irmão é eletricista. E eu lembro que, né, fui pesquisando, a OLX, eu vivia na OLX procurando cadeiras, tudo pro meu escritório, assim, tudo exatamente economizando o máximo que eu poderia. E coloquei meu nome na frente e vamos trabalhar, né? E agora seria o meu escritório com o meu nome na frente. E conheci pessoas maravilhosas, parcerias, é o que eu gosto sempre de falar, né, sobre parceria. Eu sou super a favor, porque a parceria, ela tem um poder muito grande. Então, sempre tem um colega que precisa da sua ajuda. Sempre você precisa da ajuda de outro colega. Então, eu, Carla, acredito que essa soma de 2 pessoas não é dividir, é somar. É uma soma mesmo. E, enfim, pude trazer diversas pessoas para o escritório. Hoje, como é que é a estrutura do seu escritório? Parece que a gente tá falando com uma advogada aqui com 10 anos de experiência. Ela tem escritório há 2 anos. Siga a Carla lá nas redes sociais dela, vocês verão o que eu estou falando aqui pra vocês. Parece que ela tem uma experiência, sim, ela é muito madura, parece que ela tem uma experiência muito maior do que de fato ela tem, não que ela não tem experiência, mas ela parece ter um tempo maior de advocacia do que realmente ela tem. Hoje, no seu escritório, você emprega alguém, tem estagiário? Como é que é a estrutura do seu escritório? Sim. Hoje trabalha eu, a minha irmã, minha recepcionista, meu financeiro, e minha irmã, ou seja, ela é tudo. A minha irmã de verdade, ela é minha base. Eu consegui, graças a Deus, ter a minha base. Então, ela que sempre me ajuda e eu tenho a minha estagiária. Que bacana. Então, somos em 3. Engraçado que a Carla me disse, Alan, foi bem bacana, que a irmã dela estava ali, né, sem emprego, desempregada, meio desanimada na casa. E a Carla chamou ela, não, você vai trabalhar. Como é que foi isso, Carla? Então, a minha irmã, ela estava desempregada, eu lembro que eu ia fazer alguma coisa e falava, vem comigo, me leva ali. Aí ela me levava, que às vezes eu ia respondendo alguma coisa, fazendo um post, estudando. E ela sempre ali comigo, até que eu falei, quer saber? Você topa trabalhar comigo? E aí ela já ficou, eu não sei. Ela não é advogada. Não, minha irmã não é advogada, minha irmã não tem ensino superior, ela tem 32 anos. E ela falou, tá bom, vou trabalhar com você. Só que é o seguinte, eu sou uma pessoa extremamente metódica, né? E eu fui passando as coisas pra ela foi pegando, até que hoje eu falei pra ela, foi o quê? Faz um mês, faz mais de 1 ano que ela trabalha comigo, a minha irmã, porque eu iniciei, ela não começou comigo. Depois de mais ou menos 1 ano, ela iniciou comigo. Minto. Faz mais ou menos isso, assim, ela não começou desde o início comigo, mas depois de uns meses ela iniciou e eu lembro que ela ainda ficou meio assim, mas ela deslanchou, de verdade. Ela é a minha base, eu ensinei muita coisa pra ela, sempre falo pra ela, né, busca conhecimento, porque assim, ela tá do meu lado, então, ela não cuida da parte jurídica, ela cuida da parte administrativa, a parte do financeiro, que era algo que tomava muito tempo, porque eu tenho também CNPJ, então ela faz nota, ela faz tudo, cliente que entra, cliente que sai, processo que finaliza, discriminação, tudo é a minha irmã, tudo. Como é importante ter essa parte administrativa e financeira no escritório. Sim. Isso é fundamental. Entrou aqui Igor Carvalho, advogado, falando, doutora Carla é uma inspiração. Que chique, beijo, meu. Igor. Você não contratou o Igor pra falar bem de você, não, né?
Na verdade, eu contratei algumas pessoas e até agora eu vi que não vou pagar, tá? Sacanagem. Muito bacana. A doutora Carla é muito espirituosa. A gente tava rindo horrores aqui com ela, muito bacana. Eu talvez fui vítima do bullying. Mas foi legal, é uma pessoa muito bacana. E só um adendo, assim, como eu falei, né, eu gosto muito do lugar de onde eu vim, eu sou Pimentas Lover, eu falo isso. E quando eu procurei uma estagiária, que eu já tive 3 estagiárias, essa é a minha 3ª estagiária, eu sempre busquei pessoas do meu bairro, assim, pessoas do Pimentas. Porque eu busco isso, né, porque eu sei como era difícil quando eu estudei em São Paulo, então eu estagiava em São Paulo, e eu sei que tem essa não vou falar de discriminação, mas tem aquela coisa com guarulhense, já começa que é guarulhense. E do Pimentas, que é extremamente longe de São Paulo, tem muito mais, porque o ônibus é muito mais caro. Então, todas as vezes que eu procurei estagiário, eu sempre busquei estagiários do meu arredor, dos arredores do Pimentas. Muito bacana isso. E assim, eu queria destacar algumas coisas aqui na fala da Carla, que ela disse que a OAB foi muito importante em algum momento da vida dela. Primeiro, porque tem palestras gratuitas. Você não precisa pagar R$1. Então, basta você se inscrever, ir até a OAB hoje. Basta você logar e você tem acesso à informação. Assisti uma essa semana, incrível. Pois é. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu não sei se você participou dos congressos aqui de Guarulhos. Participei. Aliás, os congressos presenciais aqui de Guarulhos, a OAB Guarulhos realiza sempre no mês de agosto. Os congressos são referências para o estado inteiro. Então, antes, né, nós não tínhamos, os congressos começaram aqui em 2017, antes nós não tínhamos congresso. Uma cidade do tamanho de Guarulhos, com quase 1,5 milhão, quase 1.500.000 habitantes, com uma advocacia muito grande, muito forte, nós não tínhamos um congresso aqui. Então, eu tive, assim, a grata satisfação de começar esse projeto junto com o doutor Alexandre. Então, isso faz diferença na vida do advogado. E um outro ponto que a Carla destacou aqui é o network. Que quando você vai para a OAB, e ela foi para a OAB vai à escola, faz um network tremendo. E eu queria destacar aqui, queria ouvir o Alan, eu sei que ele tem uma história muito bacana de OAB vai à escola, de antes da universidade, que é muito bacana como esse projeto toca as pessoas. Eu digo o seguinte, Carla, eu sei que você começou a sua vida acadêmica agora, na especialização. Minha segunda, eu sou especialista em previdenciário. Ah, que bacana, que bacana. Legal. E é muito bacana essa é que você é muito, muito nova. Você já tá muito à frente, né? Eu sou um pouco assim também, acelerado. Se as coisas estão muito calmas, eu procuro alguma coisa pra fazer, porque, de fato, eu também sou inquieto. Mas o Alan, ele é professor, ele leciona processo do trabalho. Ele tem esse jeito divertido, Carla. Você vai... Acompanha ele nas redes sociais. Ele é um fenômeno nas redes sociais. Ele inicia as aulas dele, ele dá aula numa grande universidade em São Paulo, uma das maiores, aliás, é a maior universidade de São Paulo. Uninove, fazendo propaganda. Que Uninove, se quiser patrocinar a gente aqui, ó. Ah lá, manteve meu emprego aí mais um tempo. Eita! E o Alan realmente, eu digo isso sempre, o Alan, se já não ele será, em pouco tempo, um dos melhores processualistas do trabalho de São Paulo. Então, quem vê o Alan descontraído, quem vê o Alan... De festa junina. Quem vê assim, nem pensa que reprova por 0,5. E reprova mesmo, viu? Ele é daqueles que reprova por 0,5 e faz o aluno pagar DP. Se depender de mim, esse cara... Hoje o Alan tem 12 anos de profissão, é professor universitário, tem um escritório posicionado aqui na cidade. Mas, Alan, eu sei que você tem uma história da OAB vai à escola. Esse projeto, esse importante projeto da OAB. Conta pra gente, divide um pouquinho pra gente como é que foi isso lá quando você estava no colégio, que você assistiu uma palestra e tal. É assim, ó. Inclusive, puxando esse gancho, parabéns, doutora Carla, porque eu acho que quando a gente fala que a advocacia não é só o trabalho, essa questão também de você ter um propósito, e você deixa isso muito claro quando você fala, né? Tomar, calma. Né? Engasguei. Fica aqui com a gente, tá? Vai não, fica aqui. Mas assim, essa questão do propósito. Quando você fala de contratar pessoas da onde você mora, porque você vivenciou toda essa dificuldade, isso é muito bacana, sabe? Isso mostra que você
tem um propósito, tem uma mensagem a passar, parabéns por isso. Obrigada. Essa questão do OAB vai à escola, eu lembro, né? Isso lá em 1900 e... Não, eu não tô lembrado do ano, mas acho que eu estava no segundo ano de faculdade, de colégio. Era lá, segundo colegial também, estudei escola pública. Resumindo. Obrigado. Muito obrigado, doutora Carla. Felicidade traduz, não. Breno, depois você não me chama mais, não. Não me avisa. Se a doutora Carla vier, eu vou ter um compromisso. Ai, meu Deus, eu vou levar um processo O aqui, público gente. está adorando. Deve estar, com certeza, né? Ai, pega o menino de festa junina ali, ó, pega o São João ali e malha ele. Mas eu lembro, foi um advogado, e olha, gente, isso, você desenterrou essa daí, hein, Abner? Porque eu lembro que ele foi falar na escola pública. Então, eu estudava à noite, ele trabalhava, então quem trabalhava estudava à noite. E assim, gente, quem estudava à noite escola pública, na verdade ia pra escola, né? Na verdade, quem frequentava a escola pública, estudava à noite, ia pra escola. Primeiro, que à noite não tinha futebol, não tinha... não que eu jogasse, tá? Não sou atleta, não. Mas não tinha... de mim, né? Tá certo. Sou artilheiro do time, né? Hoje é o dia de contar a história, né? Mas e parece que joga aí, conta umas histórias aí, ou é pescador também. Mas eu lembro que, assim, ia pra escola. Eu lembro que os professores se esforçavam, mas, gente, era difícil, todo mundo já tava... Era diferente. Eu lembro que eu era o mais novo da minha sala. Deixa eu ver, no colégio, sempre fui... Era um ano adiantado. Foi quando eu entrei, professor de novembro. Eu tinha 16 anos e tinha galera com 30 e poucos. Eu lembro disso na época da escola. Aí foi lá um advogado para falar desse projeto, foi falar de cidadania. Aí foi contar essa história. Aí todo mundo assim, super atento, né? Dormindo. Não vou mentir. Só que assim, eu prestando atenção de leve ali. Aí ele foi falar de cidadania, quando que é o momento que a pessoa adquire a cidadania. Assim, imagina o que todo mundo fala. Foi a Carla que fez essa palestra. Não, se for... Olha, devia ter ido. Eu lembro que o advogado que foi, eu não lembro o nome dele, né? Eu não lembro o nome dele, mas... Você não sabe quem você é, eu também não lembro quem é você, mas assim... Tinha pessoas prestando atenção, eu prestei atenção no que você falou. Ele veio falar assim, quando que é o momento que você passa a ser cidadão? Aí, tipo, outro... Quando não sei o quê. Tipo, cada um falava um negócio. Outro, tipo... Só faltava alguém falar assim, quando você é palmeirense, né? Fazendo uma menção aqui ao nosso querido Santista que nos acompanha aqui. Aí, quando você nasce, é registrado, você passa a ser cidadão de direitos. E ele veio, olha a situação. Naquele momento, eu não tinha essa dimensão. Porque ele se propõe a sair da casa dele. Podia estar na casa dele, podia estar com a família dele, podia estar fazendo o trabalho dele. Mas ele sai por um projeto pela OAB. Vai num colégio público, que não é nada fácil. Voluntário. É voluntário, gente. Foi falar com adolescentes, que você sabe, adolescente ali, o pessoal tá meio que... Ai, meu, que tem palestra? Não dá pra liberar pra gente ir embora? A gente quer ir embora. E ele foi pra falar sobre isso. Então, pode parecer às vezes que, não, esse negócio não atinge, as pessoas atingem. Então, te tocou de alguma forma e talvez tenha te influenciado? Olha, eu brinco que a minha influência para a área jurídica, por que eu fui fazer direito? Porque eu não tinha certeza alguma da área que eu queria seguir. Então, aqui no vestibular, eu prestei em 2 universidades, prestei aqui na FIG e Unesp. A primeira opção eu escolhi direito, a segunda opção eu escolhi matemática. Então, para vocês verem que eu queria muito ser advogado, porque eu nem sabia o que eu queria ser. Na outra universidade, eu fiz inscrição na Unip, fiz a primeira opção direito, a segunda farmácia. Então, gente, eu tinha acabado de completar, acho que 17 anos. Eu não sabia o que eu queria. Só que quem muito me influenciou, acho que isso também teve responsabilidade ali, mas minha mãe. Dona Elisa, beijão pra Dona Elisa aí. Que a Dona Elisa falava o seguinte: meu sonho é que você seja desembargador. Aí eu, ai mãe, e o que faz um desembargador? Não sei, só sei que ele é acima do juiz. Olha a visão. Uma visão simples, mas uma visão tipo... E foi meio que nessa, né? Tipo, vamos ver qual é que é da área jurídica. Aí começa... prestei vestibular e começa... Só que assim, eu sou muito grato, feliz de ter escolhido essa área. Não me vejo fazendo outra coisa hoje. Na verdade, eu sou completo por conta disso. Mas eu lembro dessa experiência, dessa visita que teve na escola. Então esse projeto da OAB vai à escola. Na verdade, todos os projetos que a OAB faz do ponto de vista social. Acho que é você pensar não somente na classe, que é importante, precisa. A gente tem aqui em Guarulhos, eu posso afirmar, por já ter passado por situações de precisar de uma atuação da prerrogativa,
de saber que a gente tem uma advocacia fortalecida, que pensa no advogado, mas também pensa no social. Pensa no social. Então, esse projeto de você poderia estar, por exemplo, no seu escritório. Não, você foi lá para fazer um projeto social. Quando você volta na sua escola, na sua escola. Eu lembro que eu tive uma situação, não muito dessa questão do OAB, mas anos depois, muitos anos depois, minha esposa é professora, mas ela era professora da rede pública, e por conta de uma questão eu tive que ingressar com um mandado de segurança, e por conta de uma atribuição de aulas, porque ela não ia poder pegar aulas, tá? Uma questão mais assim, e eu lembro que eu fui na diretoria de ensino, juntamente a ela, porque eu tinha conseguido a liminar, e encontrei o dirigente escolar, acho que era dirigente, supervisor de ensino. Encontrei o supervisor de ensino que foi meu professor de história. Não. Naquele primeiro momento, ele estava super arredio, sabe? Não, mas se mandar de segurança entrou, tem que ver quem é, tá? Tem que estar citando aqui. Tava bravo, porque chega o advogado, o pessoal já fala, lá vem, né? E conversa vai, ele, né, tanto duro ali na conversa. Eu falei, não, mas olha, eu vim aqui conversar, a questão é que tem uma ordem judicial. Conversa fluiu. E nessa que a conversa fluiu, chegou um momento que eu precisava falar, né? Aí quando chegou, eu falei, posso falar uma coisa? Estávamos numa sala, tinha um monte de supervisor, porque acho que chamou segurança, né? O pessoal chamou, porque a gente precisava dessa questão. Eu precisava falar uma coisa. Eu fui seu aluno no CPF, né? Famoso CPF, né? Felipe Figueiredo, ali no Jaçanã, ali perto Jardim Brasil. Jardim Brasil. Jardim Né? Brasil. Mas A gente não pode ter vergonha das nossas origens. porque a escola tá mais perto ali tá mais pra subir da Guapira, né? Mas morava ali. Jardim Brasil. Certo. Aí cheguei pra ele, professor Braz, né? Cheguei pra ele, professor, eu queria, com licença, né? Nesse momento eu preciso te falar um negócio. Você foi meu professor de história. E ele ganhou ali. Naquele momento. Não, J. Defiro. Naquele momento eu comecei a conversar e aí ele começa a contar umas histórias e fala assim, sabe por quê? Felicidade. Ele chegava para os outros supervisores de ensino e falava assim, gente, foi meu aluno. Porque ele sabe, e aqui a gente falando, e ele falava assim, gente, a gente sabe que muitos alunos não chegam sequer a se formar, não chega sequer, às vezes, tem às vezes a vida interrompida por conta de vários fatores, e você tá aqui advogando. Então, assim, mudou o tratamento naquele momento, saí de lá, e assim, sabe quando você vê nos olhos da pessoa que aquilo mudou? Porque acho que ele olhou e falou assim, caramba, né? Ele é um trabalho, a docência é um trabalho, mas também é por amor. Então, quando ele vê que, olha, lá atrás um aluno meu tá aqui, e com mandado de segurança mandando eu não fazer um negócio, né? Tipo, eu tinha essa parte também. Então, assim, eu acho que é muito bacana. E só para finalizar essa questão do network. Durante anos eu fugia da OAB. Diferente de você que foi atrás da OAB, eu pensava que a OAB só ia me cobrar anuidade, né? Fazer uma prova difícil e brigar comigo, de ficar, porque na ética que não sei isso, que eu não sabia. Então, durante anos eu me afastei da OAB. E assim, hoje eu vejo o quanto isso talvez fez com que demorasse para minha carreira funcionar, começar. Não sabia de que tinha cursos, não sabia que eu poderia conhecer advogados, que eu poderia fazer parcerias. Então você que nos assiste, frequente a OAB. A OAB é um lugar que vai te recepcionar, que, assim, de braços abertos. Hoje eu tenho a felicidade de estar como presidente da Comissão da Jovem Advocacia e eu falo para o jovem advogado, participe da OAB. Ah, mas tô sem tempo. Que tempo que você tá sem? Vai, assiste logo aqui, ao invés de assistir lá o Lupin no Netflix, né? Lupin, não sei. Assistir o Loki lá, porque assisti ontem, muito bom, o 4º episódio, muito bom. Ao invés de assistir isso, vai assistir uma palestra da OAB. Porque às vezes você não tem essa experiência, não tem essa vivência, tem a possibilidade de assistir e ver pessoas falando sobre. Acho que essa interação é você chegar lá que as pessoas vão te recepcionar. As pessoas pagam o doutorado para participar de redes de networking. Paga. Exato. E você tem isso na OAB gratuitamente. Exatamente. E eu queria mandar um recado aqui. Doutora Patrícia Lima, professora Patrícia Lima, muito obrigado pela audiência. Tá te elogiando aqui, falou que você é um querido e disse que os alunos dela estão aqui na live. Obrigado, viu, os alunos. E eu queria só acrescentar o seguinte. Nós vivemos períodos, doutora Carla, doutor Alan, em que as instituições são atacadas e são desacreditadas. Todas as instituições. A magistratura, o STF, a Câmara, a OAB. E, às vezes, eu percebo que a OAB ela é atacada até por parte da magistratura. Nós temos magistrados muito bons, vocacionados, mas
não é raro você estar numa audiência e você reclamar ou você não concordar com algo. Por exemplo, eu estava numa audiência ontem, audiência trabalhista, estava pela reclamada, e a magistrada falou o seguinte, e aí eu já vou conectar a história. Doutores, os senhores se opõem à colheita da prova de forma telepresencial? A reclamante, a advogada da reclamante, disse, não me oponho. Eu disse, sim, eu me oponho à colheita da prova telepresencial. Doutor, por que o senhor se opõe? É questão técnica? Não, excelência, é questão processual. A prova estará maculada. A prova, eu não tenho sequer a garantia da incomunicabilidade das testemunhas, eu não tenho a segurança da prova. Ah, tá bom, doutor. Eu vou indeferir o seu requerimento para designação de audiência presencial e vou marcar a telepresencial. Bom, primeiro, qual que é o objetivo dela quando ela pergunta se nós concordávamos com a realização da colheita da prova de forma telepresencial, se ela já tinha o convencimento dela? É óbvio, nós sabemos. Ela queria deixar a ata sem nenhuma mácula, sem nenhum problema para eventual recurso. E ela precisava da anuência da advocacia. E o advogado, meus amigos e minhas amigas, não é um profissional que anue. O advogado se posiciona. E quando eu falo que até a magistratura, com todo o respeito que eu tenho pela magistratura, nós temos juízes absolutamente vocacionados, e aqui em Guarulhos nós temos alguns. Até a magistratura tenta colocar o advogado contra a OAB. Ou você, advogado, já não ouviu do magistrado, doutor, mas a OAB não faz nada, mas o seu órgão de classe não faz nada. Por que isso? Porque a advocacia, os advogados unidos, eles são muito, muito, muito fortes. Você é muito nova, doutora Carla, eu, no alto da minha experiência, mas em 2017 para 2018, 2017, mais exatamente 2017, nós tivemos um caso aqui em Guarulhos de uma magistrada, não sei se você já ouviu falar, e eu posso falar o nome porque o processo é público. Aliás, todo processo correicional contra magistrado ele é público, diferentemente do processo contra o advogado, que é sigiloso. Mas a juíza da 8ª Vara, doutora Márcia Blanes, ela cometia inúmeras irregularidades aqui na 8ª Vara de Guarulhos e já havia contra ela mais de 30 representações. E nenhuma representação seguia e nenhuma representação tinha resultado. Quando a OAB de fato se envolveu nessa questão, em um ato, uma data em que o tribunal marcou uma correição aqui na vara, nós, quando eu falo nós, porque o Alan estava ao meu lado, e grandes advogados aqui de Guarulhos, 150 advogados entraram no fórum e falaram, olha, não, nós não queremos essa magistrada está cometendo ilegalidades, prejudica a advocacia, mas principalmente prejudica o jurisdicionado. A advocacia é muito forte. E por isso que tentam, a todo custo, macular as instituições. E não é diferente com a advocacia. Então você que está nos assistindo, você jovem advogado, não caia nessa falácia que a OAB não faz nada por nós. Porque se nós não estamos satisfeitos, faça que nem a Carla, faça que nem o Alan, faça igual eu. Entre na OAB e tente de alguma forma fazer a diferença. Porque renovação é isso. Renovação não é velhas caras para voltar agora. Renovação é você despertar novas lideranças. A doutora Carla é uma nova liderança. O doutor Alan é uma nova liderança. A minha liderança surgiu recentemente. Eu tenho a grata felicidade de ser hoje diretor tesoureiro da OAB, mas eu tenho apenas 12 anos de profissão. Tenho 37 anos de idade. O que de fato é uma nova liderança? Quão alegre eu estou aqui com a doutora Carla? Ela tem 26 anos. Ela falando, parece que ela tem, 12, 15. Mas ela só tem 3 anos de advocacia. Ela tem 2 anos de escritório. E eu fui no escritório dela. O escritório dela é lindo. Eu não tenho dúvida que a doutora Carla é uma jovem liderança. A doutora Carla é uma renovação da OAB. É isso que nós precisamos, doutora Carla. Desculpe aqui o meu desabafo, o meu ativismo. Às vezes eu tenho aqui alguns acessos de ativismo aqui. Doutora Carla,
A senhora, nós estamos aqui com 1 hora de live. O Instagram agora não derruba mais com 1 hora. Nós bom. temos aqui mais uns 10 minutinhos, tá muito bacana. Eu queria te ouvir, aqui nós já estamos caminhando para o final, e nós falamos sobre experiências individuais de empreendedorismo. Qual que seria o conselho, ou a sua visão, ou qual a sua sugestão para aquele advogado que está no início da profissão e quer empreender? Não que você seja experiente, porque você também está trilhando, né? Mas você tem ali um pouquinho mais de tempo. O que você falaria e qual foi o grande diferencial para você? Primeiramente, eu falaria para não ter medo de dar as caras. E se tiver medo? Vai com medo mesmo, né? Medo, não sei o que fazer. A insegurança, todo mundo tem insegurança. Eu estava insegura de vir. Eu lembro que no almoço eu falei para minha mãe, mas o que eu vou falar? E ela falou, olha toda a sua história, né? Porque apesar de ser 3 anos de advocacia, são 5 anos de direito. Então, são 8 anos já nessa caminhada. Então, assim, primeiramente, não tenha medo. Segundo, use as ferramentas que estão disponíveis a seu favor. Talvez, se eu tivesse, na verdade, Abner, escutado o que as pessoas falavam pra mim, não vai pra OAB. Ai, mas o que tem lá? É uma panelinha. Que você... Gente, não. A OAB, de verdade, ela disponibiliza palestras. Tantas palestras incríveis. Eu lembro que eu conheci profissionais, assim, incríveis. Parceiros. Faça networking. Se mostre disponível. Você que está iniciando agora, se mostre disponível. Não adianta também as pessoas... Eu vejo que tem muitos advogados que querem começar já um belo escritório e com... Não. Quando eu iniciei, eu não tinha carro. Eu não tinha escritório. Eu lembro que eu tinha meu cartão e tinha minha vontade de aprender. Então, eu fiz cliente no ônibus. Vamos conversar. E, olha, tá meu cartãozinho aqui. Liga pra mim. E a pessoa ligava. Então, as pessoas querem pessoas disponíveis para resolver o problema delas. É só isso que as pessoas querem. Que as pessoas que deem atenção para os problemas dela. Então, você que é jovem advogado, não caia na falácia de são muitos advogados, não são muitos advogados. Existem muitos advogados. Entretanto, também existe uma demanda gigantesca. Eu posso falar isso, eu acredito que vocês também podem falar, porque eu hoje não tenho braço para abraçar a demanda que tem. Então, assim, preciso de advogado. A OAB, incrível, né? Já falei aqui, falo de novo. Utilize a ferramenta, faça esse networking. É frequente, não sei, agora acredito que esteja um pouco complicado por conta da pandemia. Entretanto, frequente a OAB, frequente a advocacia. Todas as vezes que eu lembro que eu estava meio cabisbaixa com a advocacia, eu ia na OAB, você toma um gás. Porque ali você está com colegas de classe, com colegas que estão na luta, tem colegas que já estão aqui, ó, com dois colegas super topíssimos falando no palco, e do seu lado também tem um colega que está ali iniciando, e você sabe que, né, com aquela caminhada e conversando, trocando experiência, a gente sabe que a gente vai crescer juntos. Então, apenas inicie e use as ferramentas a seu favor. É isso aí. Carla, as doenças, os problemas, eles existem, eles se repetem. Os remédios são os mesmos. Se você teve um problema processual, o remédio processual pode ser que eu já tenha passado. Exato. E pode ser que nós tenhamos que compartilhar. Isso é muito importante. Doutor Alan, aqui caminhando para o final, qual que seria ali o seu aconselhamento, a sua dica para aquele advogado que está começando? E já mandando um abraço aqui para a doutora Maria Fernanda, advogada criminalista da sua região, não sei se você a conhece. Sim, conheço. Tá elogiando aqui, elogiou a OAB Guarulhos, falou que também começou a advogar sozinha, que estudou em São Paulo, não tinha muitos contatos aqui em Guarulhos, mas depois ela se aproximou da OAB, está no projeto OAB Vai à Escola. Doutora Fernanda, obrigado, viu? Obrigado pelo apoio, pela audiência e por compartilhar conosco um pouquinho da sua história aqui. Doutor Alan, conta aqui pra gente suas dicas, a sua dica, o seu aconselhamento. Eu não sei se eu não gosto de falar que a gente dá dica, a gente dá aconselhamento, porque eu acho que a gente não tá nesse papel, não é o nosso lugar de fala. É o compartilhamento. Quais informações você compartilharia aí com aquele jovem advogado? Bom, vamos lá. É assim, eu vou tentar falar para o jovem advogado, para todos, mas eu vou tentar trazer aqueles que mais estão próximos da minha realidade. Quando eu comecei, né?
Quando eu comecei, eu não tinha experiência alguma, eu não fiz estágio, trabalhava num segmento totalmente alheio à advocacia. E aí quando você se coloca nessa situação, eu sei que tem muitas pessoas dessas, porque eu falo com os meus alunos na graduação, e muitos falam, nossa, minha situação também é a mesma, eu nunca advoguei, eu nem sei como que é o fórum. O que eu posso falar para vocês é o seguinte, a doutora Carla começou falando assim, tem que ter coragem, vai, o doutor Abner complementou, se tiver medo, vai com medo. Eu sempre, pode parecer que não, meu povo, mas sempre muito tímido, e ia falar com o cliente, falava que a voz quase não saía, sabe, inseguro. Porque todo mundo tem um pouquinho da insegurança, todo mundo tem medo, e você tem que gerenciar isso em você. Então, para começar na advocacia, você tem que falar o seguinte, ó, se você não fez isso ainda, vocês vão fazer isso hoje. Então, ó, compromisso que vocês vão fazer isso agora. Hoje é sexta, então você tem um final de semana para você relaxar. A partir de segunda-feira, você se porta como um advogado. Estamos vivenciando esse momento das redes sociais. Como bem mencionou a doutora Carla, use das suas redes sociais, mas assim, com muito cuidado, tá, gente? Não é, olha, gente, não é isso. Eu quero que vocês se portem como advogado. Vocês têm que se mostrar, compartilhem matérias jurídicas do seu interesse. Acho que tem um negócio que a gente até comenta e sugere para os jovens advogados na Comissão da Jovem Advocacia, pega o tempo que você está disponível, faça um artigo, fale sobre algum assunto. Não vou falar sobre o quê? Fale sobre algo. Seu pai perguntou alguma coisa de direito esses dias para você respondeu. Faça um artigo sobre isso. Mas nossa, fazer um artigo, BNT, já lembra da TCC, quer morrer, né? Mas calma, você tem que tentar fazer algo. Enquanto você não fizer nada, nada acontece. Enquanto você não fizer nada, nada vai acontecer. Começa. Por exemplo, a doutora Carla bem mencionou que hoje, por conta da pandemia, é um pouco difícil você falar assim, vou à OAB. Muito embora a OAB está lá, tá, gente? Está disponível para vocês. Óbvio que por conta aí da pandemia, com essa questão de agendamento, se você for utilizar das salas e tudo mais, mas a OAB está lá disponível, mas compartilhe, acesse a agenda da OAB. Às vezes vocês não sabem que área que você vai seguir. E pode ser que hoje você assista uma palestra e fale assim, poxa, que situação bacana. Até já puxando aqui, doutor Abner, fazendo um convite, na quarta-feira que vem, dia 7, às 19 horas, nós faremos uma reunião da Comissão da Jovem Advocacia. E essa reunião vai ser um pouquinho diferente, porque a gente vai fazer uma recepção aos advogados que acabaram de pegar a carteira e com o objetivo de falar assim, você sabe o que é a OAB? O que a OAB tem à sua disposição? Você sabe que tem uma sala de atendimento? Você sabe que tem um coworking na OAB? Você sabe que você pode fazer suas audiências na OAB? Porque às vezes a gente vê a OAB somente como, até puxando um gancho do nosso presidente, doutor Eduardo Ferrari, né? Só as paredes, mas tem muita coisa que você pode se utilizar. Então você pensa, eu vou começar, eu tenho que abrir o escritório. E tem a própria OAB que você pode, inclusive, utilizar essa estrutura. Então dizer, por exemplo, que ele pode participar do convênio com a defensoria, como funciona, pelo menos aqueles toques iniciais. Porque no início a gente fica muito acanhado, às vezes, de perguntar para outras pessoas, porque é uma profissão, às vezes, que você tem muitas vaidades, né? Então a gente fica com vergonha. Parece que quando a gente pergunta, eu ficava meio assim, parece que eu tô perguntando, parece que eu não sei, parece que eu sou menos. Não, gente, tem que perguntar. Porque assim, tem que se perguntar, e perguntar não ofende. E se a pessoa fizer uma cara pra você, é a cara feia da pessoa, pergunta pra outro, se expõe. Acho que é isso, é tentar, é começar, é falar assim, eu vou mudar. Então, todas as vezes que aconteceu assim, que eu falava, não, eu vou se arriscar. Eu fiquei 2 anos na empresa que eu trabalhava, porque eu não me arrisquei. Tinha medo. Se eu sair, eu vou perder meu salário fixo e eu não sei viver sem isso. Que é o receio de você enfrentar o novo. E quando começou, estou eu aqui, não muitos anos, tá, doutora Carla? Pouco tempo assim, tá? Não falo essa parte, mas assim, passado esse tempo, a gente olha para trás e fala assim, caramba, às vezes eu penso, né? E se eu tivesse antes me arriscado? Mas eu sei também que tudo tem o seu tempo. Às vezes se eu tentasse antes, poderia no seu momento. Então essas dicas aí, gente, se joga, meu! O que você tem pensa assim comigo, o que vocês têm a perder? Nada! Então vai com medo mesmo, vai dar certo. Legal. Bacana. Rodrigo, coloca nessa câmera do meio que eu quero fazer uma pergunta muito, muito importante aqui. O Dr. Alan fez aqui uma arguição com relação à doutora Carla, de idade. Quero fazer uma pergunta aqui, doutora Carla. Quem dos 3 que está aqui tomou vacina? Você tomou vacina? Não.
Eu também não. Alan, você tomou vacina? Como bom advogado que sou, esse negócio de resposta objetiva pela ordem, trago também já um pouco aqui, tem que justificar, porque se for só sim ou não, eu tenho que contextualizar a resposta. Vamos lá. Sim, já tomei a primeira dose da Obrigado, vacina. sem mais perguntas, excelente. Sim, pela hora, eu tô me sentindo... Segurança da palavra aqui, ó. Mas por quê? Pela docência, estou... Sim, estou no grupo que já pode vacinar. Sim, verdade, né? Curiosamente, você ainda não se vacinou? Você vai perder essa data, Abner? Você perdeu... a minha data é agora dia 15 de julho. Eu estou muito ansioso para me vacinar. Não importa a vacina, importante é a vacina no braço. Não existe marca de vacina, importante é a vacina no braço. Dia 15 eu estarei lá com o meu bracinho, não importa a vacina. Importante nós todos unidos. Sommelier é pra vinhos, tá, gente? Não é pra vacina, não. Dia tá, 18 de agosto eu estarei lá para receber a minha vacina. O pessoal fica querendo escolher vacina, mas na hora de tomar o corotinho, né? Corotinho, né? O cavalinho, quem sabe o que eu tô falando aí. Não, né? Toma vacina, meu povo. Toma vacina. Vai lá que tem. É isso aí. Gente, estamos chegando ao fim aqui do nosso podcast Vida de Advogado. Doutora Carla, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. Você foi uma luz aqui no na nossa tarde de sexta-feira. Estou muito feliz. Eu confesso a você que quando eu conversei com você a primeira vez, eu senti uma energia muito positiva. Eu falei, eu tenho que chamar a Carla aqui para o nosso bate-papo. E fiz muito bem, porque você mandou muito bem. Obrigada. Muitíssimo obrigado, doutora Carla. E eu espero você mais vezes aqui. Eu que agradeço. Muito obrigada pela oportunidade, pelo convite. Fiquei muito nervosa, mas, nossa, não tem como, né? Do lado de vocês dois. Foi risada o tempo inteiro. Então, muito obrigada mesmo. Fiquei mais descontraído, muito legal. É isso, a gente que agradece e realmente não pareceu que você estava nervosa. Você fez piada o tempo todo. Pessoal, pra quem não sabe, ela chegou fazendo piada o tempo todo. Comigo, tá? Por sinal. Mas eu fico tranquila. Gente, fala que eu sou brincalhona. Como bom escorpiano com ascendente Áries, que sou eu. Então pronto. Entendi. Depois vocês conversam. Eu quero agradecer também ao Dr. Alan. Alan, meu amigo, meu parceiro de negócio, sou padrinho do casamento dele. Obrigado, viu? Obrigado mais uma vez pela presença. Obrigado pela sua generosidade. Eu que agradeço, meu amigo. Sempre que quiser, pode contar comigo. E aqui, doutora Carla, adorei você. Né? Sinta-se à vontade das brincadeiras, porque eu também sou bem brincalhão. Assim. Hoje, assim, aqui, se vocês aprenderam alguma coisa, bacana, mas se não, pelo menos deram risada. É meio que isso. É o stand-up, gente. Aqui é o podcast stand-up também. Obrigado. Gente, é isso. Chegamos ao fim de mais um podcast jurídico, Vida de Advogado. Nós falamos um pouquinho sobre empreendedorismo jurídico. Nós não temos aqui a fórmula mágica, o pulo do gato. Nós não temos nada disso. Temos apenas compartilhamento de informações. O que serviu para a doutora Carla, o que serviu para o doutor Alan, o que serviu para mim. Nós estamos ainda nessa jornada. Nós estamos trilhando ainda os nossos caminhos. Muitas coisas ainda nós vamos descobrir, nós vamos modificar, nós vamos adaptar. O importante é aproveitar a jornada. E essa jornada foi muito bem aproveitada. Obrigado por você estar aqui conosco. Sexta-feira que vem, às 16 horas, tem mais. Um abraço. Obrigado, Carla. Obrigado, Alan. Até mais. Obrigado, Abner. Até mais, meu povo.